Começa agora o programa Educare. Apresentação Joézer Chagas. Produção Faculdade FATEC. Educare, um espaço que fala de educação com uma proposta de um mundo bem melhor. Olá, tudo bem? Mais um programa Educare, direto de lugares especiais. Porque a gente peleja para mostrar para você o quanto é rico o estado do Amapá. E nós estamos num sítio arqueológico, mas eu quero convidar você para sentar nessa cadeira e perceber de perto muitas entrevistas que vamos ter e também o direcionamento dado pelos nossos professores da Faculdade FATEC. Rodeado de pedras megalíticas que vão trazer uma mensagem toda especial de um povo que se chama Cunani, que possivelmente também estas pedras que são megalíticas, que vêm da junção de duas palavras, mega, grande, lítico, de pedras, vão fazer referência também de outras pedras que se encontram na Inglaterra, que são dos Stonehengers. Mas de pertinho, outras informações você vai saber quando estiver curtindo este programa. Seja bem-vindo, welcome aboard! Este é o programa Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de fazer o mundo bem melhor. E eu tô nessa e espero também que você esteja. Vamos junto? Personalidades que transformam do Educare, e eu estou recebendo uma persona mais do que especial. Porque eu acredito que se não houvesse o Laílson Camelo da Silva, nós não teríamos aqui uma descoberta tão especial como essa dentro do sítio arqueológico aqui em Calçoene. Tudo bem com você? Tudo bem. Só que você não gosta de ser chamado seu Laílson, né? Ninguém, por exemplo, chega em Calçoene, ninguém fica... Você conhece o Laílson? O pessoal fica assim com uma interrogação, né? É. Porque ninguém te conhece. Realmente, o início da cidade ninguém vai informar. Não. Mas se falar do Garrafinha, não tem jeito. O estado todo. É verdade. Todo mundo sabe o que é seu Garrafinha. É. Fala nisso, por que seu Garrafinha? É um apelido de escola, né? Eu sofri na adolescência o asma e tomava o Bromil. O Bromil era um remédio que usava-se numa garrafa, ela não tinha pescoço. E por eu andar com ele para a escola, meus colegas botaram e hoje... Andar com aquela garrafinha para cima e para baixo? Pra cima e pra baixo. Aí ganhou esse apelido. Esse apelido. E você gostou tanto do apelido que gostei. Você gostou demais? Gostei porque hoje eu sou conhecido mundialmente por Garrafinha. É fácil ser reconhecido mundialmente? Realmente não é muito fácil, porque, e pode ser, para mim foi um pouco difícil, logo nas descobertas que eu tinha feito. É verdade. A descoberta que o senhor fez promoveu que o seu nome fosse conhecido em várias partes do mundo. Isso. E que descoberta foi essa? Foi, geralmente, para mim, a principal foi dos sítios arqueológicos. De muita importância de aqui muita em importância Calçoene, agora para a França, Inglaterra. França, Inglaterra, Argentina, Itália, todos os países que já vieram aqui, todos que me deram valor, que todos estão me dando hoje, né? Cada vez que eu recebo uma visita, eu aprendo mais, né? Porque assim como eu tenho conhecimento aqui
para dar para as pessoas que me veem, que eu recebo de braços abertos, as pessoas trazem para mim. Essas pedras ganharam uma importância mundial a partir do seu... Mundialmente. Do seu descobrimento. O senhor está me datando desde 64? 64. Em 64 foi quando eu fui no sítio pela primeira vez. Matando pirarucu, né? Que naquela época era o que dava dinheiro. E pirarucu é um peixe. É um peixe. A gente matava, salgava e mandava para Belém. Aí era vendido na volta dessa embarcação com 2 meses, com 3 meses. A gente recebia aquele dinheiro, abastecia o batelão e voltava de novo. E o batelão, o que é o batelão? Batelão é uma canoa que aguenta 1 tonelada, 800 quilos, e era no que eu andava, né? Que hoje o Calçoenho está tão perto como vocês estão vendo, e naquela época era distante, porque eram 3 dias para chegar daqui lá em Calçoenho. Daqui para chegar em Calçoenho, não no batelão, né? Mas já cheio. Já com pirarucu, com tracajá, que naquele tempo não era, né? E eu conheci esse rio rico, que é chamado Rego Grande. E tem alguma ligação entre esse rio Rego Grande com o sítio arqueológico que você encontrou? Com certeza. Com essas pedras? Com certeza, porque essas pedras, elas foram conduzidas por esse rio. Então, todos os sítios arqueológicos, os 33 que tem na região de Calçoene, todos são em beira de rio. Nenhum é em qualquer lugar. E o senhor... Ele tinha lugar especial para fazer. Eu imagino. E me diz uma coisa, qual é a análise, o que o senhor pensa a respeito do porquê Calçoene tem tantos sítios arqueológicos? Eu sei que você não é formado em arqueologia, isso. Mas na tua compreensão, por que você acha que tem tanto sítio arqueológico nesse lugar? É que a população era grande. Eram grandes. Parece que aqui o povo Cunani, o grupo de índios com outra tripla, eles se juntaram e fizeram uma cidade. E hoje, talvez tenha sido vilas maior do que Calçoene. Isso há muitos anos atrás. Há 1.500 anos, 2.000 anos atrás. E é por isso que existem tantos sítios arqueológicos. E essas descobertas de pedras, o senhor fica responsável de fazer? Como é hoje o seu trabalho, o seu ofício dentro dessa área? Não, de cuidar. Somente de cuidar? Somente de cuidar. Se eu pudesse, eu cuidaria de todos. Porque hoje eu quero passar muito de novo os jovens que estão formando, que estão crescendo, o que eu aprendi nesses 63 anos, e realmente é depois que eu passei com os arqueólogos, aqui de 2005 para cá, eu aprendi muito. Por quê? Porque eu passei a trabalhar na arqueologia, passei a tomar conhecimento, e sei hoje o que é um sítio arqueológico. Aqui para nós, já teve alguém que chegou com você e disse assim, olha, me consegue alguma coisa de lá do sítio que eu te compro por tantos reais, dólares, euros? Já aconteceu? Já aconteceu. Fala. Já aconteceu. Sério mesmo? Sério. E como foi o posicionamento do Garrafinha nesse momento? Não, foi que eu achei que eu ser digno, o meu estado, para mim é melhor. Eu achei que eu entregando para o IEPA ou para o IFAM, eu tenho mais respaldo de que eles descobrirem que eu vendi uma peça e mais tarde dizer, tu és safado porque tu vendeu o que era nosso daqui. E eu sei hoje que é crime vender peças arqueológicas, principalmente nossa, do Amapá. Eu não quero que saia. Tem um significado profundo tudo isso. E com que você aprendeu toda essa ética, toda essa postura? Não, com as pessoas que vêm vindo. É o que eu acabei de dizer. Eu tenho um conhecimento aqui, mas as pessoas que vêm também me trazem. Os seus pais foram pessoas que também te instruíram a partir desse processo? Meu pai morreu, eu tinha 7 anos.
7 anos de idade. 7 anos de idade. Aí a minha mãe ficou, mas também não tinha condições para me botar para estudar. E naquele tempo era difícil. Muito mais difícil do que é hoje. Né? Era fácil por uma parte, mas era difícil pela outra, que a gente não tinha a condição que tem hoje. Porque hoje eu encontro uma facilidade aqui em meu lugar. Por quê? Porque qualquer um cidadão sai de Calçoene de manhã e de tarde, ele tem R$400. Porque hoje o açaí é o ouro do estado do Amapá. E naquele tempo não tinha, não dava dinheiro. Me fala uma coisa, o pessoal conta que você achou, mais ou menos pela década de 80, também uma outra parte desse sítio arqueológico, mas por uma questão de que estava querendo guardar um pato que você tinha. Que história é essa do pato da raposa? Como é que essa história foi o seguinte, eu morava aqui e começou a me sumir os animais que eu criava. Eu criava muito pato, muita galinha, picote. Eu tinha aqui. Picote é o... É o capote que a gente chama. Eu chamo aquele picote, né? Tô fraco. Tô fraco. E uma pata chocando no pé daquela árvore, ela sumiu. Mas de manhã eu peguei a pena, pela batida com as penas da pata e foi embora. E foi bater no sítio as penas. E eu percebi que o animal que tinha pegado a pata tinha entrado lá. Eu voltei aqui, peguei uma marreta, levei e quebrei uma pedra para ficar um buraco, para me descobrir se era um buraco. Sim. Só que eu fui perceber que tinha um negócio maior dentro. Aí eu quebrei mais um pedaço. Tipo uma caverna. Uma caverna. Aí foi que eu entrei e hoje eu afirmo, comecei a contar para as pessoas que por baixo desse sítio teria um túnel que eu chamava, que eu achava que era um depósito como nós fazemos hoje, deles agasalharem as coisas lá dentro. Né? Aí foi que o ex-prefeito, que foi dono disso aqui, mandou dar uma explosão, porque começou a morar morcego lá. E o morcego começou a atacar o gado. E ele mandou dar uma explosão e a porta se escangalhou, se rompeu e não foi aberto pelos arqueólogos, e só quem pode fazer esse tipo de escavação é o arqueólogo, né? Ninguém pode mexer. E já me convidaram, outras pessoas já me convidou uma vez para arrombar de novo, e eu não quis arrombar, com pena do que eu tinha visto lá, que eu sempre achei que essas pedras tinham a ver com o estado do Amapá. Mas você, o que viu lá embaixo? Vi muitas bacias, muita vasilha, muita coisa aí dentro. Ainda está lá? Está lá dentro. E por causa dessa explosão não dá para entrar? Por causa dessa explosão não dá para entrar. Mas e eu até agradeço essa explosão ter acontecido, porque assim como roubaram das cavernas, já tinham levado os utensílios das cavernas. Que roubaram a minha casa, né? E nunca passou na tua cabeça que isso aqui poderia ter também uma espécie de cemitério debaixo das pedras ou algo assim? Não, sempre passou. Foi conhecido, eu conheci o sítio como o cemitério dos índios, né? Agora não sabia se era um cemitério tão importante que é. Mas apareceu então alguns esqueletos, algo semelhante? Apareceu. Foi? Nas escavações dos arqueólogos, a gente tirou a cabeça de um ser humano, a gente tirou essa parte aqui maxilar de outras, né? E em cada local, em 3 escavações que foi feito, foi 3 seres humanos que a gente tirou. Então, como era um cemitério de grande importância, aonde era enterrado só as pessoas importantes, aí eu fui aprendendo aquela coisa. O pajé dos índios, por exemplo, foi afirmado. E quem sabe se não tinha um maioral, um político, que hoje temos os políticos, mas para mim, o que passa na minha ideia é que esse povo que viveu aqui, os mais poderosos, era a região. Era da região? Era a região.
Aqui que era, de certa forma, uma espécie de... Não existia política no meio, existia região. Na região. É. Me fale uma coisa, os índios, quando estavam aqui naquela época, segundo os contos desses eles falam do porquê eles sumiram de repente? Se foi alguma peste que aconteceu, não, alguma eles doença? mesmos nunca me falaram essa parte. Mas eu conversando com uma índia... Ainda tem índia aqui, por aqui? Não, mas veio do Assada, desse mundo aí, veio uma índia, veio aqui. Foi? E ela me disse que o avô dela, que o bisavô tinha passado por avô, que os índios que moraram nessa região de Calçoenho ao Casporé, eles morreram, eles foram atacados pelos ingleses adoecidos e ficou assim, aquela mortandade de gente. Os ingleses então vieram por aqui? Vieram, porque esse negócio que existe, Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu, né, quem foi quem... Não, ele brigou pelo Amapá, mas ele aqui não descobriu nada não, ele descobriu o Brasil, foi para lá, mas aqui não. Aqui foi os índios, porque o Pedro Álvares Cabral brigou pelo Amapá ontem, né, e esse sítio tem 2000 anos. Ou seja, um povo já habitava há muito tempo, antes. Aqui, entendo. E como é que o senhor tem, de onde nasceu tanto carinho para proteger esse lugar? O carinho nasceu da minha pessoa mesmo. Porque desde quando eu comecei as dematações aqui, eu não queria que dematasse a área lá. Eu brigava com o dono daqui, que eu queria que ficasse. Porque se tivesse ficado, ele tinha ficado melhor, com as árvores ao redor. Porque o fogo, ele destrói. Destrói. Então hoje, não, hoje eu sou outra pessoa. Se eu pudesse brigar, se fosse hoje, eu brigava com ele na justiça. Por causa da proteção desse sítio. Porque eu brigo com qualquer um. O senhor tem orgulho de ser o que é? Um guarda-parque. Um guarda-parque. Guarda-parque. E o guarda-parque? Guardo parque e estou aqui no maior parque do estado do Amapá e tenho orgulho por mim, pelas pessoas que vêm me trazendo o carinho de fora. Vamos falar um pouco de sonho? Se o senhor pudesse fazer deste lugar um lugar melhor, o que o senhor gostaria de pedir para Deus? Ou você gostaria de pedir para a sua própria fé, que o senhor tem certeza que o senhor deve ter, que a gente estava conversando antes? O que o senhor pediria para ter aqui, nesse ambiente? Um grande apoio para cuidar melhor do sítio, melhor da caverna na época do verão, não deixar mais levar nada daqui, que ele é um pedaço de nós todos, não é só de mim. Não. Tá, me diz uma coisa, a gente está falando de duas coisas, a gente está falando daqui do sítio de onde nós estamos, mas existe uma caverna. Existe uma caverna, aqui próximo. Aqui próximo? É. Dá para chegar lá em qualquer momento? Não, só de verão. Só de verão, é. Mais ou menos? Mês de agosto já chega, agosto, setembro, outubro, novembro. O que impede de chegarmos lá? É que fica mole o campo. Não tem uma infraestrutura para levar lá os automóveis? Não tem. E lá também é muito bonito, você? Lá é mais bonito do que aqui. É mais bonito. O que lhe encanta lá naquele lugar? O que me encanta lá é a altura da pedra, 83 metros de altura. 83 metros de altura. Foi lá que você começou a ter essa ideia de fazer poesia? Eu comecei a ter a ideia de fazer as poesias. Mas diz uma coisa, você me disse que teve não faz muito tempo, teve um AVC, teve uma enfermidade. Pô, deve ter sido muito ruim. Foi difícil, porque eu só imaginava, não era abandonar a minha esposa não, era abandonar o meu trabalho antes da hora. De tanto amor que você tem por esse lugar. Tanto amor que eu tenho por esse Não que lugar. Você não tenha amor pela sua esposa. Tenho amor na minha esposa, claro, sim. Claro, entendi. Mas eu queria que isso aqui ficasse mais estruturado. Que seus olhos vissem essa estrutura. Visse essa estrutura, visse o museu, as peças que foram daqui, todo aqui. Ver no museu, olha, isso aqui foi tirado aqui, porque eu hoje lhe mostro peça por peça, essa peça foi tirada em tal lugar, eu levo lá.
Ela foi tirada tal dia. Pelo menos a urna que foi tirada a cabeça do pajé dos índios. Elas foram tiradas dia 23 de dezembro de 2006. Essa data foi memorável para o senhor? Para mim foi uma coisa muito grande. E daí veio a história do sítio. E quem foi que veio? Foi uma equipe especial? Não, o seu João e da dona Mariana, com as escavações, começaram a me levar para o lado dele, né? Tem instrumentos próprios para fazer isso? Tem, são preparados, são arqueólogos, né? Uhum. E aí, com as escavações, para mim foi o dia da minha maior alegria aqui. Aí quando tiraram, mostraram? Tiraram e mostraram isso, que era a cabeça de um ser humano, e eu estudar, e assim que descobrisse, eles iam me passar o que aquela pessoa era. E hoje... Eu quero muito falar sobre a caverna, porque depois da caverna eu quero falar com o senhor a respeito das revistas internacionais e também muitas matérias nacionais que o senhor já foi uma pessoa de fundamental importância para desdobrar esse assunto que aconteceu aqui. Mas por que eu toquei na questão do AVC? Porque isso não lhe impediu de você continuar a criar as suas poesias e tampouco de você decorar as suas poesias. Fala a verdade, você conhece alguma poesia de cor? A gente faz alguma. A gente arranha alguma. Arranha alguma, né? Vamos fazer uma então agora? Vamos. Fazemos. Vai lá. Programa Educare. Com uma pós-graduação, você se torna irresistível ao mercado. Mas considere com quem você aprende a potencializar seu conhecimento, possibilitar a compreensão do problema e, sobretudo, como resolver. Faça na Faculdade FATEC, pós em Educação Profissional, Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação Financeira e a novidade, MBA em Liderança Eclesiástica. Somos apaixonados pelo aluno. Faculdade FATEC. Tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Desde 2003, a Faculdade FATEC vem oficializando em nosso estado o profissional teólogo. Hoje atuam como professores em escolas públicas, privadas, em capelania. Quando não, muitos conquistam seu espaço em concursos públicos. Teologia, gente, é curso superior reconhecido pelo MEC. E agora em 3 anos. O processo seletivo está agendado para você fazer toda terça e quinta até o dia 18 de dezembro. Faculdade FATEC, tudo muito rápido, mas com consistência. Vocês estão vendo esta casa. Ela foi feita para mim, pois eu estou muito feliz por eu morar no ramal que vai para o Cunaim. Se você não quer ir lá, fique à minha espera, que eu lhe levo em uma pedra que embaixo tem uma caverna. Quando você vir de lá, vá no sítio visitar. Tem uma pedra furada, onde o sol vai entrar. Se você observar, você vai ficar sabendo que isso tudo faz parte da nossa grande história do estado do Amapá. Você quer morar feliz? More na terra praiana, que eu agradeço a Deus, ao João e a Mariana. Tudo que vocês estão vendo não pode mais se acabar. Eu tenho grande esperança na prefeita Lucimar. Tudo que eu estou fazendo, eu faço com muito amor. Mas também tenho esperança neste novo diretor, que é um grande parceiro do nosso governador. Quando alguém aqui passar, todo mundo vai lembrar que tudo que aqui tinha, quem cuidou foi o Garrafinha. Então é um pouco da minha história. Não, mas vamos aplaudir você mesmo. Já que tem só nós dois aqui, vamos aplaudir nós dois. Né? Garrafinha, me diz uma coisa, eu notei, ou foi impressão minha, mas a tua poesia, todas as pessoas que passam pelo momento dessa história e começam a dar significado e te ajudar a fazer com que essa história permaneça, você parece que pega o nome dessas pessoas e vai embutindo na tua poesia. É uma maneira de você homenagear essas pessoas? Não, tentando pedir. Se bem as pessoas bem observarem, eu estou pedindo que se eles me ajudarem,
tudo pode acontecer. Claro, e até mesmo deixar permanente a própria história dessas pessoas. E estão ajudando não somente a uma história local, é uma história que está se mundializando cada vez mais. Isso. É verdade. Prova disso é isso aqui, né? Prova disso é isso aqui. Da Natural Geographic Brasil, que é uma revista arqueológica seríssima que vai contar a história daqui. Como foi que aconteceu o convite? Como aconteceu? Não, até você as pessoas vieram aqui, né? Conversaram comigo e disseram, há poucos dias tu está recebendo uma revista contigo nela, com a fotografia tua. E eles vieram aqui. Aí eles vieram aqui. Me diz, você sempre serve de guia para as pessoas que sempre. Sempre. Sempre te aqui para todo canto. Já tem o telefone lá por Macapá, por Belém. Quando fala um estrangeiro, como é que tu te vira para entender? Não, sempre vem um intérprete. Geralmente o outro guarda-parque que está na França, ele é brasileiro e fala toda a língua. E geralmente é ele que vem. Aí vocês fazem esse intercâmbio. Intercâmbio. E você ganha toda vez você ganha um acréscimo salarial toda vez que você faz isso? Geralmente. Que bom. Geralmente me dão uma ajuda. Me ajuda. Isso te ajuda você a manter. A França geralmente, elas não, quando prometeram de me dar uma ajuda na revista, que a maior importância de foto eu fiz com eles, eu passei 6 dias com eles aqui, né, a gente fazendo a foto, e eles prometeram uma ajuda e não me deram, mas sempre quando vem eles me pagam uma diária boa, né, eu vou com eles para onde eles querem. Mas isso é por conta deles que eles eles mesmo, né? Muito bem. Não, eu tô falando. Me diz uma coisa, mas também teve reconhecimento de outra revista, e essa aqui foi de Cayena, né? Da França, Da França. Especificamente da França. Aqui mostra o Alto Poço Calçoene. E mostra onde você está, a localização do Oceano Atlântico. Aqui começa a mostrar. E aqui tá você. Aqui tá eu. Sempre com essa camisa? Sempre com essa camisa. Mas você tem orgulho dessa camisa? Tenho orgulho, porque foi o que eu fiz o curso e as pessoas que me criticaram e disse, tu vai fazer um curso e não chega lá. E quando eu levei o 3º lugar, pela idade que eu tinha, mas eu ganhei em 1º lugar, para subir em árvore de 25 metros, eu ganhei em 1º lugar, para nadar. Tu era peconheiro ou não? Né? O que então, tu subia de peconha? Tu já subiu peconha no Saizal? Fala muito açaí, muita abacaba. É mesmo? Essa região também tem essas frutas? Tem muito. Tem muito. O Saizal aqui na frente, começa bem daí. Ó. Ou seja, você já fez de cada coisa um pouquinho. Um pouquinho. Legal. E me diz uma coisa, tu tem uma pedra que é o furo, né? A pedra furada. A pedra furada. Te indagou muito, por qual razão te indagou tanto assim essa pedra? Por quê? Eu ia em Macapá, olhava para o Marco Zero, que foi feito pelo homem, e olhava para essa pedra que ninguém sabia quem colocou, e até hoje a gente sabe que foi os índios. E trazia essa forte lembrança para você. Eu comparava uma coisa com a outra. Que é o monumento Marco Zero ali. O Marco Zero, lá, aí eu vinha, será que o Marco Zero não é aqui? Aí eu ficava nessa. Né? Hoje, não, é pelo relógio que eles fizeram. E eles fizeram o relógio para saber a época do ano. O que você quer mais daqui para frente, então? O que eu quero é ver o nosso museu em frente e saúde para mim cuidar disso aqui. Eu estou muito agoniado de ver isso aqui no Cerrado. Quero museu, quero essa casa melhor, quero que o governo me contratar de novo, vou voltar para cá com gosto, com coração, para cuidar do que eu gosto de fazer. Porque hoje eu digo para vocês que estão aqui e para qualquer uma pessoa do estado do Amapá, este sítio foi construído com 127 pedras. Por quê? Porque eu aprendi. Isso é conhecimento. E é um conhecimento raro, né? Raro. Não é todos que tem. Não é todos que tem. Não. Mas com a sua colaboração, juntamente com outros profissionais, isso pode chegar para a nossa geração, para a geração futura, para perpetuar essa história tão bonita que o nosso Amapá tem. Seu Garrafinha, eu só tenho seu Garrafinha. Não, eu só quero te desejar boa sorte nessa tua caminhada e que Deus te dê muita saúde e que tudo que você venha pedir
para Deus venha se materializar e a gente possa realmente ver as coisas acontecendo. E eu só quero agradecer a visita e o senhor levar um grande conhecimento, um grande passeio que o senhor teve hoje, talvez a primeira vez em um sítio. Eu quero agradecer muito o senhor e todas as pessoas do estado do Amapá. De chegarem com essa notícia minha e diga, Deus ajude esse cidadão que já está me ajudando. Senhor Rafinha, eu que agradeço em nome do programa Educare, em nome de toda a nossa equipe da Faculdade FATEC, de nos receber com tanto carinho. E, sinceramente, só uma pessoa iluminada como você poderia nos dar. Deus te abençoe de verdade. Tá bom? Obrigado. Programa Educare. Com uma pós-graduação, você se torna irresistível ao mercado. Mas considere com quem você aprende a potencializar seu conhecimento, possibilitar a compreensão do problema e, sobretudo, como resolver. Faça na Faculdade FATEC, pós em Educação Profissional, Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação Financeira e a novidade, MBA em Liderança Eclesiástica. Somos apaixonados pelo aluno. Faculdade FATEC. Tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Desde 2003, a Faculdade FATEC vem oficializando em nosso estado o profissional teólogo. Hoje atuam como professores em escolas públicas, privadas, em capelania. Quando não, muitos conquistam seu espaço em concursos públicos. Teologia, gente, é curso superior reconhecido pelo MEC. E agora em 3 anos. O processo seletivo está agendado para você fazer toda terça e quinta até o dia 18 de dezembro. Faculdade FATEC, tudo muito rápido, mas com consistência. Nós do Educare estamos no IEPA com o arqueólogo Lúcio Costa Leite. Tudo bem, Lúcio? Tudo tranquilo. Fala para mim, o que é arqueologia, Lúcio? Arqueologia é o estudo da cultura material, né, e através dela tenta compreender a história de povos com escrita ou até mesmo sem escrita. Reconstituir histórias através da materialidade. Né? E tem alguma relação dessa arqueologia com o nosso estado? Tem. Você sabe por quê? Eu estava dando uma geral no estado do Amapá e parece que a gente está sobre e embaixo, claro, se a gente está sobre e embaixo, tem muita história que povos antigos passaram por aqui e agora com a arqueologia ela consegue cavar e achar essa história tão bonita para nós. Acho que não só isso, a gente tem algumas centenas de sítios no Amapá, indígenas e também não indígenas. O caso da Fortaleza de São José é um exemplo disso. As igrejas lá, a igreja lá em Mazagão Velho é outro exemplo disso. Então a gente tem várias camadas de história aí que são reveladas pela arqueologia. Né? E é bem legal, né, que tu falaste que não é só a questão indígena propriamente, existem outros povos que passaram por outro processo que deixam dessa caricatura mais indígena e trazem outros traços culturais. É sim, isso mesmo? A gente tem essa centena de sítios que mostram essa constante ocupação ao longo dos séculos do Amapá. Né? E principalmente eu percebo que a região de Calçoene carrega muito essa história. Por exemplo, os megalitos ali de Calçoene é uma história muito intrigante. Acho que é um exemplo, é uma pesquisa que a gente realiza desde 2005 lá naquela região. A gente já tem um bom número de sítios registrados, né? Inclusive vários que são megalíticos, mas o mais expressivo deles é o sítio megalítico lá do Rio Grande, né? Lá conhecido como também Stonehenge da Amazônia. O Stonehenge da Amazônia, que a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, me diga uma coisa, o que mais te chamou a atenção quando você chegou naquele sítio arqueológico ali em Calçoene? Eu acho que é a dimensão. Eu acho que é um sítio monumental, é um sítio bastante expressivo para o Amapá e também para a história da arqueologia brasileira. Né? Acho que me impressiona bastante a condição de preservação dos materiais e a monumentalidade mesmo do local. E é bem interessante como você está falando do que foi encontrado ali em Calçoene, que são os megalitos, porque a nossa equipe do Educare fizemos algumas imagens amplas e também algumas imagens aéreas com um drone que nós levamos. E a gente pôde perceber a dimensão. E essa dimensão internamente, ou seja,
ali debaixo da terra, tem muitas outras histórias também para ser contadas? Várias, né? Se vocês tiveram uma imagem aérea, dá para ter a dimensão da quantidade de blocos de pedras colocados no alto daquele pequeno morro, né? E abaixo deles, em vários, a gente já fez escavações, pelo menos em 5 deles, a gente encontrou poços com câmara lateral com material arqueológico dentro. Então, a gente tem uma quantidade de urnas funerárias ricamente decoradas, né? Com decoração, machado de pedra e também algumas marcas e também algumas evidências de reutilização desses poços, mostrando que esse local foi utilizado em diferentes momentos, né? A gente tem datações, inclusive, datações do ano 1000 para aquela região. E, enfim, a gente tem vários outros poços e uma pesquisa que vai demandar ainda bastante tempo naquela região. A arqueologia tem que ser bem paciente para ficar descobrindo isso passo a passo, não é verdade? É extremamente, porque a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, né? Não basta apenas a escavação é um primeiro passo do trabalho arqueológico. Depois a análise de laboratório, que tem a ver com higienização, e também as perguntas que a gente vai fazer sobre esse material. E dependendo da pergunta, a gente também tem o uso de várias outras especialidades, né? Outros especialistas para... A arqueologia ela sempre busca apoio, como você acabou de dizer, com outras ciências para dar resposta àquele elemento. Sim, Essas respostas são sempre apanhadas com as pessoas daqui de Macapá, ou vocês têm apoio de outros estados ou até mesmo internacionalmente? Eu acho que nem sempre, nem sempre. Acho que as perguntas que a gente faz, algumas são bem específicas. A gente tem análise de solo, que demanda de um especialista específico. A gente tem análise de... as próprias datações são feitas fora do estado. As análises de carvão, de microamostras. Agora a gente tem um especialista em análise osteológica, análise de remanescentes ósseos, que tem trabalhado, que a gente está em formação, mas tem trabalhado conosco há alguns anos. Isso depende muito das perguntas que a gente faz ao material. Algumas a gente consegue parceiros localmente, né, e outras a gente não tem pessoas com essa formação no estado, e a gente recorre aos parceiros, aos colegas que de alguma forma trabalham com essas outras áreas. A tecnologia na área da arqueologia, por sinal, está bem desenvolvida, ou não? Depende, assim. Que bom. E fale um pouco mais a respeito disso. Depende do que você entende por tecnologia. O uso da máquina a favor da descoberta. Sim. A gente vocês trabalha têm na mão com matéria-prima e, de certa forma, vocês querem respostas daquilo. Sim, a gente trabalha tem uns parceiros da própria Universidade Federal, que numa última escavação que a gente realizou no sítio do Curiaú, utilizaram métodos de mapeamento geofísico, né? Fazer um escaneamento do solo para poder verificar algumas modificações em subsuperfície, né? Não, sabe por que eu te falo isso, Lúcio? Que às vezes a gente pensa que o arqueólogo somente está com aquele pincelzinho dele e com algumas marretinhas para ficar tirando, e a gente imagina que o instrumento daquele que trabalha com arqueologia é somente esse tipo de instrumentalidade, mas vai muito além. Não, vai muito além, isso é apenas uma parte do trabalho, né? Essa é a parte mais rápida do trabalho. A parte mais demorada está aqui, em laboratório, da análise, da higienização do material, da quantificação e também dependendo... Cada trabalho varia de um tempo, né? Varia muito da pergunta que você faz. Voltando àquele assunto lá do sítio arqueológico em Calçoene, as pessoas começaram a apelidar de Stonehenge amapaense que tem ali. O que você tem a falar sobre isso? Assim, acho que é uma forma rápida de identificação, né? Você tem um sítio já conhecido, como é o caso do sítio na Inglaterra, e aí então você compara com esse sítio. Eu particularmente não gosto, na realidade. A realidade é essa, porque tira a exclusividade do que é o sítio em Calçoene. Acho que o Stonehenge da Inglaterra tem as especificações dele, a grandiosidade, a monumentalidade. Mas, por outro lado, a gente também tem isso, mas de uma outra forma, né? A gente tem sítios com poços funerários, e eu pelo menos desconheço que eles tenham isso abaixo daquelas pedras. Eles têm túmulos, né, ao redor do sítio, mas abaixo dos megalíticos de lá eu desconheço, acredito que não existam. E eu acho que
não chamar de Stonehenge é ótimo, porque confere uma identidade própria. Acho que eu prefiro muito mais os megalitos do Amapá. Os megalitos do Amapá, acho que imprime uma identidade melhor. Tem o DNA. Tem o DNA regional, acho que isso é mais interessante. E inclusive eu estava dando uma conferida de perto sobre essa história que compõe o sítio arqueológico ali, que é dos povos Cunani. É isso mesmo? Nos povos Cunani, o título de Cunani recebe muito mais por uma questão local. A gente não tem, na arqueologia é complicado você fazer essa filiação étnica, dizer que determinado material pertencia a um determinado grupo. A gente não, a menos que a gente tenha isso escrito de algum viajante que tenha documentado isso e expresso fazer essa delimitação. Acho que a gente prefere dizer que durante muito tempo na arqueologia os materiais foram relacionados com fases e tradições, né? Então, como o material de lá está na região do Cunani, está numa região ficou conhecido como material Cunani, mas a gente também chama de material externo. A gente estava num bate-papo ainda há pouco e você me falou que tem uma curiosidade muito grande por museus e isso em nível global. E não faz muito tempo atrás que você esteve na Europa. Sim. Me fala um pouco, essa comparação de como estão as estruturas na Europa, não querendo dizer que o da Europa é melhor que o nosso nessa característica, como diz o próprio Henrique Dussel, que a gente vai chamar isso de antologia totalitária. Não estamos fazendo isso. Mas em nível de desenvolvimento, aonde eles estão, qual é a proposta dos europeus em nível de museu, qual é a diferença disso para o Brasil? E se você quiser trazer para a realidade do Amapá, pode fazer. Eu sei que vai haver uma discrepância, mas é importante pontuar isso. Eu acho que a gente não tem, para o Amapá, a gente não tem fora o Museu Sakaka, que é um museu muito interessante, a gente não tem uma preocupação voltada para a musealização da nossa história. A gente tem um exemplo pequeno, mas eu acho que é pequeno porque não dá conta da dimensão do que é a nossa história, que é o Museu Joaquim Caetano. A gente também tem o Museu de Arqueologia e o Museu de Arqueologia e Etnologia do Amapá, que ainda é um museu que funciona próximo da Praça do Barão, mas ainda não tem um acervo próprio. Então a gente está ainda caminhando para essas estruturas de museu e eu acho que com a grandiosidade que a arqueologia tem, né, e a história do Amapá possui, acho que a gente tem a crescer tanto quanto os grandes exemplos de museu. E na tua perspectiva, o que pode se tornar essa potencialidade da arqueologia juntamente com o local, que é o próprio museu, no nosso estado? A gente tem um esforço muito grande na arqueologia de trabalhar com os museus regionais, né? De promover museus aonde os sítios estão. Então isso tem um fator de desenvolvimento regional, tem um fator também de até mesmo de crescimento local, de aproveitamento de mão de obra local. Acho que isso é interessante. Essa estrutura de museu é interessante porque possibilita o descentramento a gente tem em museus em grandes centros, né? E a ideia de focar em museus regionais é descentralizar essas estruturas e também desenvolver esses outros polos que são carentes dessa história. E a musealização pode existir, na sua perspectiva, de forma mais regionalizada, ou seja, onde nasce um sítio, ali pode também abarcar uma musealização e começar a criar vários núcleos no estado? Acho que a gente tem, no Brasil a gente tem bons exemplos disso, né? O São Raimundo Nonato no Piauí é um exemplo disso, de museu regional que cresceu e hoje é um museu referência em arqueologia, enfim, no mundo. A gente tem exemplos de Museu do Sambaqui no Paraná, e a gente tem outros museus, exemplos de museus regionais, até no Marajó a gente tem exemplos de museus regionais, no Pará também a gente tem outros exemplos também. Sei lá, no Sudeste também, no interior do Nordeste, a gente tem alguns exemplos de museu com essa perspectiva regional. Eu percebo que o público macapaense, no sentido bem amplo, geral, não tem essa vontade de estar participando dessas histórias. No teu posicionamento crítico, por que será que isso ocorre?
É uma falta de que especificamente? Ou de incentivo da parte da educação, instigar o aluno para desenvolver mais pesquisas a partir dessa perspectiva? Ou você acha que é uma questão cultural, de leitura, ou até mesmo de acervos da nossa própria história que você já vem encontrando oficialmente, por exemplo, de lá do sítio arqueológico de Calçoene desde 2005, que não tem à disposição? O que especificamente no teu olhar você consegue ver? Eu acho que a demanda surge da curiosidade a demanda surge da curiosidade sobre um determinado tema. Acho que parte dessas entrevistas que a gente faz na TV, parte do trabalho que a gente desenvolve atualmente com escolas, com o Museu Sakaka e com várias outras instituições tem a ver com isso, né? Acho que à medida que a gente difunde cada vez mais a arqueologia, o que a gente tem encontrado, escavado e essa rica história material do Amapá, esse processo de conhecimento, esse processo de interesse para as pessoas vai surgindo, né? A gente tem um bom exemplo disso, acontece com o próprio Calçoene, né? Era um sítio desconhecido até, era um sítio desconhecido no sentido de que poucas pessoas conheciam aquele lugar. E à medida que o trabalho arqueológico foi sendo realizado, esse interesse público foi crescendo, né? E hoje a gente tem visitas, a gente recebe turistas de vários lugares do mundo que vêm ao Amapá interessados em conhecer o sítio. Então acho que isso é um ganho dessa divulgação e dessas parcerias que a gente vem firmando com mídia e também dessas outras parcerias que a gente vem fazendo com escolas, e também acho que isso é um processo natural, né? A gente tem também bastante material, a gente mantém um blog na internet, né, com as informações das escavações que a gente realiza, então isso é uma forma de informar ao público, ou pelo menos o público interessado em arqueologia, do que está acontecendo, quais são as novas pesquisas no Amapá. A gente também, essas oficinas que a gente realiza também é uma outra forma de difundir cada vez mais o trabalho arqueológico. Lúcio, você acredita que quanto mais o contato dessas peças, desses descobrimentos e a pessoa, é aí que nasce a paixão pela informação e envolvimento de todo o processo? O contato com o material, acho que a curiosidade é sempre uma boa forma de gerar conhecimentos, né? Então, o contato gera um interesse de saber quem eram essas pessoas, como é que viviam, como se alimentavam, como dormiam, aonde moravam, o desenvolvimento tecnológico envolvido na fabricação de uma urna de cerâmica, por que enterravam daquela forma e não de outra forma, qual o significado das pinturas nas urnas, por que construir uma fortaleza tão grande, por que aquela igreja foi abandonada em Mazagal. Então essas curiosidades, esses porquês dessa aproximação do público com o material vai fazendo com que o conhecimento não só científico, mas o interesse pessoal vá crescendo. Você falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu vi alguns modelos que mostram na peça as partes genitais íntimas, tanto do sexo masculino quanto feminino. Isso é muito curioso, porque eles fizeram questão de deixar bem em relevo isso, né? Os critérios, os porquês são muito perigosos para a arqueologia, né? Acho mesmo? A gente não consegue acessar esse nível subjetivo dos porquês. O que a gente consegue é algo de natureza mais objetiva. Por exemplo, nas urnas, onde a gente consegue identificar isso com mais clareza, que são as urnas lá da região do Maracá, que é onde eu desenvolvo minha pesquisa, é que há uma correspondência entre os ossos, né, entre os remanescentes ósseos que estão dentro da urna, com a identificação sexual externa. Isso a gente consegue estabelecer. Agora, e dá uma lógica, né, muito poderosa nesse discernimento. Acho que sim, né? Agora, o subjetivo do porquê, jamais a gente consegue... no sentido mais íntimo, no sentido mais ontológico mesmo. O que a gente trabalha muito na arqueologia é a relação com os grupos indígenas atuais, né? Então, se a gente consegue identificar um ou outro elemento que nos leve à compreensão do porquê isso acontece, a gente consegue estabelecer uma correspondência. Mas o que também é limitante, porque poucos grupos indígenas ainda hoje, fabricam cerâmica, principalmente do tipo que a gente encontra em escavações arqueológicas. Lúcio, que papo interessante, mas me diga uma coisa, não me deixa calar essa pergunta.
Porque nós estivemos em Calçoene e muitas pessoas relacionam os megalitos ali como ETs que vieram e colocaram. Outros disseram, não, foram os índios que carregaram na costa de tal lugar e trouxeram ali para fazer uma espécie de culto religioso. Enfim, o que a arqueologia tenta dizer a partir do que está ali presente a respeito desse contexto ali, naquele local? O que a gente sabe na arqueologia é que, além de... É um sítio especial, né? A gente chama de... É um sítio cerimonial, né? A gente tem... Houve uma preocupação no deslocamento daqueles grandes blocos de pedra, a colocação naquele pequeno morro. Também o sítio é um observatório de fenômenos do céu, né? Então a gente consegue fazer o acompanhamento do solstício de inverno em dezembro, né? Onde a gente tem um alinhamento perfeito de várias daquelas pedras, mostrando a intencionalidade, também a preocupação em desenhar aquilo, né? De construir daquela forma, de modo a acompanhar esse fenômeno do céu. Né? E é tão interessante que tem um arenito ali, que tem um arenito, a rocha em si, que tem um furo muito parecido com o do monumento aqui do Marco Zero. Eu acho que os dois têm a mesma função, né? De fazer de permitir essa observação, de permitir essas observações de fenômeno do céu que a gente vê em vários lugares do mundo, né? E que interessante, né? Essas pessoas de várias partes do mundo têm, parece que de forma já interna, subjetiva, meio que... essa relação com a natureza. Essa relação com a natureza, né? Sim. Assim, o que a gente consegue dizer sobre eles é que as pessoas que estão enterradas ali podem ter tido algum status diferenciado, né, dentro daquele grupo, né? É um lugar especial, por isso, são pedras que foram retiradas de algum lugar e foram dispostas daquela forma, é um local onde, em uma data específica, se permite a observação desse fenômeno do céu, então é um local especial. Né? E é muito interessante que o Calçoene, ele é todo plano. Mas o único lugar, principalmente ali do sítio, é o local mais alto que eles desenvolveram aquilo ali. Tiveram essa preocupação da escolha do local, mas também a gente não pode esquecer, como eu te falei agora há pouco, que existe aquele sítio que está disposto no alto de uma pequena elevação, mas ao redor deles existem outros sítios com a mesma configuração, uma pedra, um megalítico, marcando um poço que está logo abaixo, e outras estruturas menores. A gente já escavou uma outra estrutura menor, não tem a monumentalidade do que os megalíticos, né? Os megalíticos lá do Rio Grande, mas tem a mesma configuração, né? Um amontoado de pedras marcando alguns poços funerários com material arqueológico no interior. Inclusive nós não tivemos a oportunidade de ir na caverna, que é lá próximo, por causa dessa questão da acessibilidade devido ao alto inverno que nós estamos. Mas me falaram também da riqueza grandiosa que tem aquela caverna. Os materiais de lá já foram resgatados. Parte dele hoje compõe o nosso acervo. E a região toda tem histórias interessantes, né? Porque a gente tem, pro Amapá, vários tipos de enterramento em urna. A deposição em caverna, como era o caso dessas que você está falando, é apenas um exemplo. A gente tem os enterramentos feitos em poços funerários, deposição direta na terra. A gente tem também a colocação em cavernas, como é o caso lá do Maracá. A gente também tem enterramento direto na terra, como eu já falei, e também tem o uso tem vários padrões de enterramento para o Amapá, né? Você acredita que eles tentaram deixar um sinal para nós hoje, dentro de todo esse ritual, dentro dessas peças que estão em nossa volta? Será que eles tentaram deixar alguma mensagem para nós hoje na contemporaneidade? Acho que existir sempre é deixar marcas, né? A gente sempre está deixando marcas em todos os lugares que a gente passa. E esses grupos indígenas, arqueologicamente, a gente tem várias evidências da presença dele. A presença de terra preta, né, que é conhecido na Amazônia como terra preta de índio, é uma evidência, é uma dessas marcas desse nosso passado indígena. Calçoene é um bom exemplo disso, e a gente está sempre deixando marcas por onde a gente passa. Né? Qual é a marca será que nós poderíamos deixar hoje a partir da educação para a humanidade e para o futuro da nossa geração, na tua opinião?
O legado que a gente pode deixar é também as formas de conhecer, né, o respeito à educação. Acho que tem a educação tem uma coisa, tem um componente que é fazer com que a gente se reconheça o outro. Acho que a educação é isso, a possibilidade de a gente se colocar no lugar do outro, a possibilidade de a gente sair do nosso centro e conhecer algo que é diferente. Acho que o conhecimento sempre é positivo, né? Acho que expandir através do conhecimento, acho que é uma coisa bonita de legado, né? De acúmulo de conhecimento ao longo de um tempo. Acho que a gente tem isso na arqueologia, né? A gente tem a lógica de várias camadas de conhecimentos que foram deixadas, várias informações que foram deixadas e que hoje a gente consegue manejar. Acho que o que a gente tem a deixar com a educação é isso, né? Com o conhecimento que vai ser aproveitado pelas próximas gerações. Acho que é uma coisa legal de... Obrigado, Lúcio. Muito obrigado. Foi maravilhoso estar participando e dividindo com você informações e também recebendo de ti assim, informações precisas que vão fazer uma mudança interna, e espero que isso deixe legado para a futura geração que vem pela frente. Obrigado, de nada. A gente não ia porque agradece. Né? Programa Educare. Com uma pós-graduação, você se torna irresistível ao mercado. Mas considere com quem você aprende a potencializar seu conhecimento, possibilitar a compreensão do problema e, sobretudo, como resolver. Faça na Faculdade FATEC, pós em Educação Profissional, Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação Financeira e a novidade, MBA em Liderança Eclesiástica. Somos apaixonados pelo aluno. Faculdade FATEC. Tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Desde 2003, a Faculdade FATEC vem oficializando em nosso estado o profissional teólogo. Hoje atuam como professores em escolas públicas, privadas, em capelania. Quando não, muitos conquistam seu espaço em concursos públicos. Teologia, gente, é curso superior reconhecido pelo MEC. E agora em 3 anos. O processo seletivo está agendado para você fazer toda terça e quinta até o dia 18 de dezembro. Faculdade FATEC, tudo muito rápido, mas com consistência. Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso quadro Dicas Poderosas para Professores de Sucesso. A realidade nos impõe formas, delimita caminhos, determina lugares comuns. Sair da esfera dessa forma imposta, encontrar outros caminhos e criar outros lugares constitui a própria criatividade. Nesse e nos próximos encontros falaremos sobre a importância da criatividade. Mas você sabe o que é e como se desenvolve a criatividade? O nosso dicionário vai nos dizer que criatividade é um substantivo feminino, que é a qualidade ou a característica de quem ou daquilo que é criativo. Inventividade, inteligência, talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo, literário, educacional. Essa definição do dicionário, todavia, é insuficiente. Então vamos a algumas ideias de alguns pensadores. A criatividade é um tipo de processo de aprendizagem em que o professor e o aluno se encontram no mesmo indivíduo. Arthur Koestler, escritor húngaro, é quem nos diz isso. Criatividade é inteligência se divertindo, nos diz Albert Einstein, o físico alemão, considerado um gênio da humanidade. A criatividade exige a coragem de deixar as certezas de lado, nos diz Erich Fromm, psicanalista, filósofo e sociólogo alemão. Um olhar analítico sobre algumas teorias recentes da criatividade indicará que há diversos componentes que são necessários para a sua ocorrência. Por exemplo, a teoria do investimento em criatividade, formulada nos anos 80 por Sternberg e reformulada mais tarde nos anos 90 por ele e Lubar, considera que a criatividade provém de 6 fatores distintos que se interrelacionam e que não podem ser vistos isoladamente: inteligência, estilos intelectuais, conhecimento, personalidade, motivação e o contexto ambiental. Essa nomenclatura, teoria do investimento em criatividade, desses 2 pensadores, constitui-se numa metáfora com o mercado financeiro, uma vez que considera que as pessoas criativas são aquelas dispostas a comprar barato
e vender caro no plano das ideias. Conforme lembram os autores, comprar barato significa perseguir ideias que são desconhecidas, mas que o indivíduo percebe como sendo potencialmente valiosas. Por outro lado, vender caro envolve partir para novos projetos quando uma ideia ou um produto se torna valioso, já tendo possibilitado um retorno significativo. Então veja, professor, como a criatividade é importante e valiosa. Professor, professora, desenvolva sempre suas habilidades intelectuais. Não pare de aprender nunca. Procure entender aquilo que facilita a aquisição do seu conhecimento pessoal. Alimente a motivação e encontre ambientes favoráveis que promovam a inspiração criativa. Um pensamento final. Um professor pode encontrar a eternidade, pois nunca poderemos determinar onde para a sua influência sobre os alunos que um dia serão homens, gênios, inventores, sementes que germinaram pelas mãos de seus mestres. Isso quem nos diz é Henry B. Adams. Eu espero que essas dicas tenham sido preciosas para você e que você se apodere delas e realmente se transforme num professor, numa professora criativos. Muito obrigado, nos encontramos na próxima dica. E aqui surge outra dúvida. Mas e a respeito das mutações, pastor? Eu quero apresentar dois postulados a respeito da evolução e da criação. O que a criação fala sobre as espécies? Gênesis capítulo 1, versículo 11 e versículo 12 diz assim: disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem frutos que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relvas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Criou, pois, Deus os monstros marinhos. A Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala, Deus criou, pois, os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, as quais as águas produziram. A Bíblia é bem enfática a respeito da criação, trazendo, portanto, detalhes, falando a respeito da abundância de espécies e de toda ave que foi criado naquele momento. A criação diz, cada um segundo a sua espécie. A evolução, ao contrário, diz, não, há uma variabilidade genética. Existem espécies de vida transicionais. Uma espécie cruzando com outra pode vir a criar uma terceira. Em 1856, Mendel descobriu o código genético. Uma característica de uma espécie se passa para as gerações futuras se estiver codificada no código genético da espécie. A moderna genética molecular disse que a estrutura de cada espécie é única e particular para produzir aquela espécie. Macaco só pode dar macaco, cavalo só pode gerar cavalo, elefante, elefante e assim por diante. Cada animal segundo a sua espécie. Se tentar fazer qualquer tipo de cruzamento de espécies diferentes, aquele ser não tem capacidade de autorreprodução. Cruzamento da égua com o burro nasce o jumento, que é estéril. As mutações, portanto, elas desorganizam, ao invés de se organizarem, como postula o evolucionismo. Elas retiram a complexidade do organismo. As mutações, elas involuem ao invés de evoluírem. Elas causam uma coisa estranha, de entropia, de desordem do sistema. Mutação não evolui, ao contrário, involui, desorganiza a complexidade da perfeição. Professor, e os fósseis? Pode ter alguém perguntando. Bem, são animais e plantas que estão soterrados, depois viram sedimentos, viram rochas, e são encontrados em sítios arqueológicos. E o primeiro homem andava assim, depois o homem se ergueu um pouco mais. E agora, professor, o que você tem a falar a respeito dos fósseis? A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Os fósseis mais completos que existem, onde é que eles estão? Onde foram encontrados? O homem de Neandertal foi encontrado em 1856 na Alemanha. O homem de Java em 1871. O Australopithecus, que é o achado mais antigo, encontrado na África do Sul em 1924, cerca de 5 milhões de anos de acordo com a contagem
da datação do carbono 14. Se a evolução diz que há um progresso, como se explica que o homem habilis, mais antigo e mais completo, tem um fóssil mais evoluído? Em todos os trechos foram encontradas partes do crânio e algumas partes somente de ossos humanos que estavam próximos. E daí houveram muitas discussões posteriores a respeito disso. O homem Cro-Magno, ele é um dos mais completos. Ele tinha uma capacidade física de raciocínio mais evoluída que o homem de hoje. Como explicar isso? Depois, daí começou esse besteirol. E aí surgiu em 1912 o homem de Nebraska, através de um único dente que foi encontrado. O diretor do Museu de História Natural do estado de Osborne, ele chegou à conclusão de que esse dente tinha um traço de símio, e desse dente a revista científica chamou o desenhista, passou a organizar, inclusive os seus antepassados, a mãe, o pai, são um absurdo. Aí desenhou aquela cara de símio curvada, um dente. Em 1912, surge um político nos Estados Unidos, de nome Bryan, um evolucionista, que passou a incorporar estes ensinamentos nas escolas americanas, e a partir daí esse ensinamento do evolucionismo continuou sendo muito difundido em todo o mundo. Anos mais tarde, com os estudos, o avanço do DNA, nós tivemos aí algumas descobertas, mas a desculpa ela nunca chegou à tona. De certo modo, toda aquela falsa notícia que foi criada nunca foi desmentida, nunca vieram a público pedir desculpa. O homem de Pittsdown, durante 40 anos, ficou como uma das maiores provas da evolução, através de fragmentos da mandíbula de dente. Esse é o homem mais antigo e seria o elo perdido de acordo com os evolucionistas. Tudo não passava de uma outra farsa. Com o desenvolvimento da ciência, aqueles ossos foram misturados, partes de dente de chimpanzé e partes foram limadas para parecer com dentes de homem. Foram colocados produtos químicos para dar aquela aparência de antiguidade. Em 2003 foram feitos estudos de DNA mitocondrial e concluíram que se tratava de mais um embuste, mais uma farsa. E eles nunca pediram desculpas por essa outra grande farsa. Então veja, tantos outros exemplos que nós poderíamos citar de farsas. O homem de Pequim, só uma meia dúzia viu e nunca mais se ouviu falar onde ele está, nem mesmo o grupo que descobriu. O homem de Pittsdown, quais as provas científicas da evolução, quais as espécies transicionais desse modelo evolutivo, seria ele o elo perdido? Então, a paleontologia, de fato, ela não ajudou no estudo do desenvolvimento, num conhecimento mais amplo para dar essas respostas que tanto a academia guardava. Então, Deus estipulou uma lei imutável, cada um segundo a sua espécie. E é nisso que os criacionistas acreditam. E aí você tem que escolher. E se você crê num Deus que fez todas as coisas, ou acreditar que a vida apareceu como uma obra do acaso. Se você crê num Deus que sustenta todas as coisas, que fez todas as coisas perfeitas, ou que a vida é produto de uma mera sorte, do acaso, do aleatório. Quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz no nosso último encontro. Você acha que tudo isso é obra do acaso? Salmo 139, 14 diz assim: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe bem. Isaías 45, 12 diz: eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército dei as minhas ordens. Não há um dado científico que comprove a teoria da evolução. Um cálculo matemático de probabilidade a respeito da evolução feito pelo Dr. Schwarzenberg, físico da Universidade da França, diz que tem uma chance contra 10 elevado a 2 bilhões de zeros, ou seja, uma conclusão quase zero, chance zero.
Isso foi confirmado em 2012 pela publicação de uma lista assinada por mais de 1.000 cientistas das mais diversas áreas, da botânica, da biologia, matemática, química, física, e que ficou conhecida como dissidência científica contra o darwinismo. Foi feito pelo Instituto Discovery dos Estados Unidos, que está disponível, inclusive, você pode procurar na internet para novas assinaturas. Os doutores das mais diversas partes do mundo se reuniram para dizer publicamente que não há elementos científicos que sustentem a teoria da evolução. Portanto, é uma questão de orientação, acreditar no criacionismo ou no evolucionismo. Se Deus existe, então a Bíblia é verdadeira. E assim, todas as afirmativas científicas que a Bíblia tem que ser comprovadas. Se uma não for, acabou. Aí, vamos ver o que é que diz. A Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, provas bíblicas da origem do homem. Elementos químicos, inclusive, que comprovam a própria constituição do corpo humano que veio da Terra. O corpo humano tem 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio, 1% de fósforo, 0,35% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% de sódio e por aí vai. Ferro, 0,004%. Então, essa composição, o homem, veja o que diz Gênesis 2,7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, nós vemos, portanto, que diante de toda essa complexidade, nós compreendemos que você não é obra do acaso, você não é obra do Big Bang, do evolucionismo darwinista, mas sim filho de um Deus, criado por Ele. E é isso, sem sombra de dúvida, que nós conseguimos compreender quando lemos a Bíblia. Portanto, essa é a minha opinião como apoiador do pensamento criacionista. Nós não viemos de seres inferiores, não sou fruto do acaso, nem de uma explosão sem causa. Aqui chegamos ao final de mais um quadro Teologia em 3 anos do programa Educare da Faculdade FATEC. Espero que você tenha gostado das temáticas aqui tratadas. Interaja conosco pelo meu Twitter, @pastorgesiel_. Te encontro no próximo sábado. Viva a teologia, ela está em sua volta. E aqui surge outra dúvida. Mas e a respeito das mutações, pastor? Eu quero apresentar 2 postulados a respeito da evolução e da criação. O que a criação fala sobre as espécies? Gênesis capítulo 1, versículo 11 e versículo 12 diz assim: disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem frutos que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relvas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Criou, pois, Deus os monstros marinhos. A Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala, Deus criou, pois, os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, as quais as águas produziram. A Bíblia é bem enfática a respeito da criação, trazendo, portanto, detalhes, falando a respeito da abundância de espécies e de toda ave que foi criado naquele momento. A criação diz, cada um segundo a sua espécie. A evolução, ao contrário, diz, não, há uma variabilidade genética. Existem espécies de vida transicionais. Uma espécie cruzando com outra pode vir a criar uma terceira. Em 1856, Mendel descobriu o código genético. Uma característica de uma espécie se passa para as gerações futuras se estiver codificada no código genético da espécie. A moderna genética molecular disse que a estrutura de cada espécie é única e particular para produzir aquela espécie. Macaco só pode
dá macaco, cavalo só pode gerar cavalo, elefante, elefante e assim por diante. Cada animal segundo a sua espécie. Se tentar fazer qualquer tipo de cruzamento de espécies diferentes, aquele ser não tem capacidade de autorreprodução. Cruzamento da égua com o burro nasce o jumento, que é estéril. As mutações, portanto, elas desorganizam, ao invés de se organizarem como postula o evolucionismo. Elas retiram a complexidade do organismo. As mutações, elas involuem ao invés de evoluírem. Elas causam uma coisa estranha de entropia, de desordem do sistema. Mutação não evolui, ao contrário, involui, desorganiza a complexidade da perfeição. Professor, e os fósseis? Pode ter alguém perguntando. Bem, são animais e plantas que estão soterrados, depois viram sedimentos, viram rochas e são encontrados em sítios arqueológicos. E o primeiro homem andava assim, depois o homem se ergueu um pouco mais. E agora, professor, o que você tem a falar a respeito dos fósseis? A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Os fósseis mais completos que existem, onde é que eles estão? Onde foram encontrados? O homem de Neandertal foi encontrado em 1856 na Alemanha. O homem de Java em 1871. O Australopithecus, que é o achado mais antigo, encontrado na África do Sul em 1924, cerca de 5 milhões de anos de acordo com a contagem da datação do carbono 14. Se a evolução diz que há um progresso, como se explica que o homem habilis, mais antigo e mais completo, tem um fóssil mais evoluído? Em todos os trechos foram encontrados partes do crânio e algumas partes somente de ossos humanos que estavam próximos. E daí houveram muitas discussões posteriores a respeito disso. O homem Cro-Magno, ele é um dos mais completos. Ele tinha uma capacidade física de raciocínio mais evoluída que o homem de hoje. Como explicar isso? Depois, daí começou esse besteirol. E aí surgiu em 1912 o homem de Nebraska, através de um único dente que foi encontrado. O diretor do Museu de História Natural do estado de Osborne, ele chegou à conclusão de que esse dente tinha um traço de símio, e desse dente a revista científica chamou o desenhista, passou a organizar, inclusive, os seus antepassados. A mãe, o pai, são um absurdo. Aí desenhou aquela cara de símio curvada, um dente. Em 1912, surge um político nos Estados Unidos, de nome Bryan, um evolucionista, que passou a incorporar estes ensinamentos nas escolas americanas, e a partir daí esse ensinamento do evolucionismo continuou sendo muito difundido em todo o mundo. Anos mais tarde, com os estudos, o avanço do DNA, nós tivemos aí algumas descobertas, mas a desculpa ela nunca chegou à tona. De certo modo, toda aquela falsa notícia que foi criada nunca foi desmentida, nunca vieram a público pedir desculpa. O homem de Pittsdown, durante 40 anos, ficou como uma das maiores provas da evolução, através de fragmentos da mandíbula de dente. Esse é o homem mais antigo e seria o elo perdido de acordo com os evolucionistas. Tudo não passava de uma outra farsa. Com o desenvolvimento da ciência, aqueles ossos foram misturados, partes de dente de chimpanzé e partes foram limadas para parecer com dentes de homem. Foram colocados produtos químicos para dar aquela aparência de antiguidade. Em 2003 foram feitos estudos de DNA mitocondrial e concluíram que se tratava de mais um embuste, mais uma farsa. E eles nunca pediram desculpas por essa outra grande farsa. Então veja, tantos outros exemplos que nós poderíamos citar de farsas. O homem de Pequim, só uma meia dúzia viu e nunca mais se ouviu falar onde ele está, nem mesmo o grupo que descobriu. O homem de Pittsdown, quais as provas científicas da evolução, quais as espécies transicionais desse modelo evolutivo, seria ele o elo perdido? Então, a paleontologia, de fato, ela não ajudou no estudo do desenvolvimento, num conhecimento mais amplo para dar essas respostas que tanto
a academia guardava. Então, Deus estipulou uma lei imutável, cada um segundo a sua espécie. E é nisso que os criacionistas acreditam. E aí você tem que escolher. E se você crê num Deus que fez todas as coisas, ou acreditar que a vida apareceu como uma obra do acaso. Se você crê num Deus que sustenta todas as coisas, que fez todas as coisas perfeitas, ou que a vida é produto de uma mera sorte, do acaso, do aleatório. Quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz no nosso último encontro. Você acha que tudo isso é obra do acaso? Salmo 139, 14 diz assim: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe bem. Isaías 45, 12 diz: eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército dei as minhas ordens. Não há um dado científico que comprove a teoria da evolução. Um cálculo matemático de probabilidade a respeito da evolução feito pelo Dr. Schwarzenberg, físico da Universidade da França, diz que tem uma chance contra 10 elevado a 2 bilhões de zeros, ou seja, uma conclusão quase zero, chance zero. Isso foi confirmado em 2012 pela publicação de uma lista assinada por mais de 1.000 cientistas das mais diversas áreas, da botânica, da biologia, matemática, química, física, e que ficou conhecida como dissidência científica contra o darwinismo. Foi feito pelo Instituto Discovery dos Estados Unidos, que está disponível, inclusive, você pode procurar na internet para novas assinaturas. Os doutores das mais diversas partes do mundo se reuniram para dizer publicamente que não há elementos científicos que sustentem a teoria da evolução. Portanto, é uma questão de orientação, acreditar no criacionismo ou no evolucionismo. Se Deus existe, então a Bíblia é verdadeira. E assim, todas as afirmativas científicas que a Bíblia tem que ser comprovadas. Se uma não for, acabou. Aí, vamos ver o que é que diz. A Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, provas bíblicas da origem do homem. Elementos químicos, inclusive, que comprovam a própria constituição do corpo humano que veio da Terra. O corpo humano tem 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio, 1% de fósforo, 0,35% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% de sódio e por aí vai. Ferro, 0,004%. Então, essa composição, o homem, veja o que diz Gênesis 2,7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, nós vemos, portanto, que diante de toda essa complexidade, nós compreendemos que você não é obra do acaso, você não é obra do Big Bang, do evolucionismo darwinista, mas sim filho de um Deus criado por Ele. E é isso, sem sombra de dúvida, que nós conseguimos compreender quando lemos a Bíblia. Portanto, essa é a minha opinião como apoiador do pensamento criacionista. Nós não viemos de seres inferiores, não sou fruto do acaso, nem de uma explosão sem causa. Aqui chegamos ao final de mais um quadro, Teologia em 3 anos, do programa Educare da Faculdade FATEC. Que intrigante, que especial foi este lugar. Mas é hora de dizer tchau. Mas prometemos que vamos voltar na próxima semana com mais lugares especiais desse estado dentro do programa Educare. E eu me despeço aqui, mas não esqueça,
Não esqueça dos nossos bastidores, do que a gente chama de making off. Dá uma visitada lá no nosso fanpage no Facebook. Coloca o Facebook/Programa Educare, ou se você quiser ver este programa reprisado aí na tua telinha do teu computador ou em qualquer lugar deste mundo, também coloque lá no YouTube/Programa Educare. Semana que vem a gente está de volta então com muito mais para você, falando de informação, educação, ressignificação, com todos os nossos professores da FATEC, fazendo uma festa especial. Você merece o melhor. Seja bem-vindo. Até a próxima. Tchau, gente. Nessa canoa voadeira, voei no céu azulado a rosal, voei nessa canoa voadeira, voei no céu azulado a rosal, nas ondas do mar eu vi uma sereia chamando estrela do mar. Lá fora um cavalo marinho nas ondas do mar. Eu vi uma sereia chamando estrela do mar. Lá fora